Coloque aí, Christian. É o vídeo? Primeiro é uma pergunta, depois o vídeo. Boa. Boa noite, Eslão. Sem pescoço. Os caras ficam me zoando que eu E a comecei dura- a treinar na academia e eu tô ficando sem Ah, pescoço. tá. Eu vi lá que você começou como um grande muse. Grande música. E adoradores de foguetes. Boa. Acompanho o Wesley há bastante tempo e graças a ele consegui mudar a visão que tinha sobre psicologia. Me fez cuidar da saúde mental. Você está mudando a psicologia do Brasil para ser vista como ciência e não só como psicanálise. Boa. Porque a psicologia tem esse lance aí de não ser vista como ciência? Como que é? Bastante, cara. É? Pensa assim, ó. Como eu falei, existe uma briga dentro da psicologia. 85% dos profissionais da psicologia do Brasil provavelmente me odeiam. E uns Sério? 25% gostam de mim. Porque a psicologia tem uma rixa muito forte. E isso é fomentado quando você entra na faculdade. Porque você vê os professores nessa rixa. E aí você começa a entender, opa, tem dois times aqui. E aí você recém entrou, tá ingênuo, você quer um lado, você vai indo para um lado. E muitos professores são malandros. Eles romantizam a rixa para te pegar pro lado deles. Pra puxar, né? Exato. Porque, cara, vou falar um negócio aqui. Perdão aí os professores que estão assistindo. Mas professor é um bicho difícil, cara. Ah, é. Professor, você é professor, né? Complicado, Você sabe. tá doido. Professor é um bicho difícil de lidar, velho. É egóico, é um pedestal, é difícil de você... Cientista, né? É foda, Cientista cara. em si é... É foda, Quando velho. o cara ele é cientista e dá aula, é pior ainda. É pior ainda. É uma união, é um combo de Sabe que problema. o Sérgio é cientista e dá Eu aula, tô né? ligado, tá ligado? Mas é por isso que ele sabe, ele tá ligado. O ego é um negócio terrível de lidar desses caras. Cara, e aí você entra na faculdade, você é aluno lá de psicologia. Aí você começa a identificar, pô, mas tem uma rixa aqui, cara. Ele ali falou mal daquela outra, uma piadinha aqui, uma piadinha ali. Enfim, a psicologia ela é rachada no meio. Existem os subjetivistas, que são principalmente os psicanalistas, e existem os cognitivos comportamentais, que são os behavioristas, os neurocientistas, etc. Que é Não essa galera do precisava. Skinner aí, né? Não precisava ser assim, mas é. Não precisava ser porque as duas coisas não é que se complementam, mas uma surge da outra. Eu vou tentar explicar um pouquinho o contexto histórico para a galera. O Freud, que é conhecido como o pai da psicanálise, né? Popularmente, ele escreveu em 1870, 80 e alguma coisa, um artigo onde ele era um neurologista, né? E ele escreveu um artigo escrito, um projeto para uma psicologia científica, uma coisa assim, era o título do artigo dele. E ele escreveu um outro artigo antes do Santiago Ramon e Cajal. A galera acha que eu não gosto do Freud, eu adoro o Freud. Eu não gosto muito do fã-clube do Freud atual, mas o Freud eu adoro. Fandom dele. O Freud eu adoro. Porque como ele era um neurologista, ele tinha muito interesse pelo cérebro. E ele escreveu esses artigos, um para uma psicologia mais científica e um outro ele escreveu onde ele sugeriu aquilo que o Donald Hebb falou em 1949. E ele, uns 70 anos antes, já tinha sugerido. Ele falou, provavelmente a gente tem alguma coisa assim. Ele até desenhou uns esboços de umas células. Caramba. E elas devem funcionar mais ou menos assim. Ele deu até um tiro no escuro e passou muito perto. Então ele era um cara, ele era um cientista. Ele era muito preocupado com essa parte. Naquela época não tinha recurso nenhum, né? Eu digo que se o Freud fosse vivo hoje, ele provavelmente não seria um freudiano. O Freud, se ele tivesse vivo hoje, ele seria um neurocientista, cara, de ponta. Ele ia estar estudando em John Hopkins, olhando neuroimagem, porque ele tinha muita fome por entender o cérebro. Mas o lance, a briga que tem é o quê? Da psicanálise com a neurociência? É isso? É mesmo. Uma tretinha. Tipo assim, não é todo mundo, mas existe uma... Aí tem umas pessoas que tentam unir as duas, que fazem umas neuropsicanálise, tentam unir as duas coisas. Mas a ideia da psicanálise, assim, ela foi muito útil. A psicanálise foi muito útil. Escreveu um monte de coisa sobre sexualidade, escreveu um monte de coisa sobre desenvolvimento. Só que até 1950, depois de 1950, ela colaborou muito pouco. E a psicanálise ela nunca se esforçou para ser uma ciência. E os próprios psicanalistas falam.
Eles nunca fizeram grandes ensaios, eles nunca testaram. Hoje, se você for estudar muita coisa, as referências ainda é dos livros do Freud, de 1900, 1902. Porque a psicanálise é mais o que? Clínica daí? É isso? Psicanálise é clínica. Entendi. Isso, existe um modelo de psicanálise. Basicamente, assim, o que o Freud quis dizer? Bem grosso modo. Existe uma linha que separa o inconsciente do consciente. Existem determinados impulsos que algumas pessoas não conseguem lidar com esses impulsos. Isso muito a grosso modo, tá? Esses impulsos eles reprimem para o inconsciente e esses impulsos ficam lá no consciente trabalhando lá e acabam emergindo em forma de sintomas. Aí você vai lá, deita num divã, num consultório, você fica falando o que vem à sua cabeça e por livre associação, eventualmente você manifesta o que está lá no seu inconsciente e o analista pega aquilo e trabalha com você. Entendi. Tem um cara chamado Aaron Beck, que era psicanalista. Só para a galera entender, eu acho que é importante. Conterrâneos ao Freud, tinha o Santiago Ramón y Cajal, que é um cara só, parece doido, mas é um só. Santiago Ramón y Cajal, um espanhol, talvez o maior neurocientista da história, um cara que merece respeito e admiração de todos os estudantes de neurociência. Ele arquitetou vários neurônios, ele fez um puta de um trabalho. E existiu o Camilo Golgi, o mesmo que descobriu o complexo de Golgi lá, que a gente estuda na biologia. O Camilo Golgi, ele descobriu uma forma de colorar neurônios usando nitrato de prata. Então ele pegou uma fatia de cérebro, pingava nitrato de prata, olhava no microscópio e ele viu um neurônio colorido preto. O Camilo Golgi, ele falava que o nosso cérebro, isso em 1900, o nosso cérebro era composto por um único neurônio, uma grande rede de um único grande neurônio. E o Santiago Ramón y Cajal falava que não, que eram vários neurônios conectados por sinapses. O Santiago Ramón y Cajal provou que o Camilo Golgi estava errado usando a técnica dele. Entendi. Que ele desenvolveu. E eles dividiram um prêmio Nobel e reza a lenda que eles nunca conversaram, eles se odiavam. Caramba. Era uma disputa científica que rendeu um Nobel. Tá? Aí, por volta de 1940, começou a surgir um advento importante da genética, inclusive o Watson e Crick sequenciaram lá, mostraram a dupla hélice de DNA em 1952. E aí começou a se entender que pessoas que de família compartilhavam eventualmente uns transtornos e começou-se a estudar a parte da genética dentro dos transtornos psiquiátricos. Enquanto isso, a psicanálise continuava na mesma história do Freud. Então ela parou de contribuir Entendi. Depois do Freud. E aí veio a tecnologia também, né? Aí veio o imaginamento aí veio cérebro, essa coisa toda, né? Aí o Aaron Beck... Aí assim, em 1952, um cara chamado Hans Eysenck, ele escreveu uma meta-análise na época, olhando a eficácia das terapias freudianas ou não, ou outras derivadas da freudiana, para ver o que funcionava. Porque, cara, pensa, é uma escola relativamente nova, não se tinha muita opção, a terapia era uma coisa meio obscura ainda. E ele escreveu uma meta-análise para ver o que estava funcionando. E a conclusão da meta-análise foi: todas as terapias, freudianas ou não, são tão eficazes quanto a simples passagem do tempo numa intervenção com o paciente. Então você bota um grupo e deixa passar o tempo e outro você bota num tipo de terapia freudiana, as duas melhor igual. Tipo, o tempo cura. E cara, isso foi muito impactante para a comunidade na época, porque a psicologia ruiu. Como assim, velho? Não funciona? Então é balela. Uma disciplina inteira que a psicologia surgiu da filosofia, assim como grande parte das disciplinas, né? Surgiu da filosofia, se descolou, e quem teve uma importância muito forte nisso foi um cara chamado Wilhelm Wundt, que lá no laboratório da Alemanha ele começou uma escola de uma disciplina de psicologia experimental, e ele escreveu um livro, sendo muito corajoso, falando que a ideia dele era descolar a psicologia da filosofia. Ele queria um campo novo, uma disciplina nova. Aí ele fez os primeiros laboratórios de psicometria, de medição de tempo de reação e alguns protocolos experimentais que a gente usa até hoje no laboratório. Tipo, enxerga aquilo ali, quando vir um ponto você clica um botão. Ele que começou isso, para ver quanto tempo o cérebro demora para processar e emitir um comando. A neurociência ela se valeu de toda essa tecnologia para poder fazer isso, né? Sim. Tipo o que a gente chama de 4D, né? Que você mede o cérebro de um jeito e depois de outro faz a diferença. Isso. Para ver que área que está atuando, o que está ligando, o que está desligando. E depois ir lá e se você entrar com medicamento, você sabe exatamente o que vai acontecer e tal, né? Isso.
Isso que é o lance. E eu acho que é por isso que tal. Eu não entendo nada dessa área, viu? Mas só. E a outra parte meio que ficou parada naquele lance mais clássico, né? Isso. E assim, hoje tem consultórios de psicanalistas cheios e tem gente que gosta. E eu tenho paciente que já veio para mim falando, cara, eu adoro minha terapeuta que é psicanalista, mas eu já vi você falando que não tem evidência. Eu falei, cara, se você gosta e funciona para você, eu vou chegar lá, vou falar de PBE depois, de psicologia baseada em evidência, acho que é bacana. Mas olha a historinha. Aaron Beck, que era um psicanalista, depois que saiu esse estudo do Eysenck mostrando que era tão eficaz quanto a passagem do tempo, o Aaron Beck falou, não, peraí, meu. Assim, eu vou provar para a comunidade científica que isso tem sentido. O Freud, na época, falava que um dos acessos para esse inconsciente onde estão as coisas lá submersas eram os sonhos. Inclusive, ele tem um livro chamado Interpretação dos Sonhos. Falava, não, vamos acessar o inconsciente da galera pelos sonhos. O Aaron Beck pensando, bom, se é nos sonhos, então vamos ver o sonho da galera deprimida. A galera deprimida deve sonhar com coisas deprimidas. Está lá no inconsciente, se é pelo sonho que a gente acessa. Hoje a gente sabe que não é, tá, pessoal? Não tem nada a ver sonho com inconsciente. A gente nem sabe direito o que é o sonho ainda. Ele foi olhar e ele viu que não. Ele viu que pacientes deprimidos tinham sonhos normais, felizes, e pacientes normais tinham sonho deprimido, enfim, não tinha nenhuma relação. Mas ele detectou um padrão. Ele percebeu que pessoas deprimidas enxergam o mundo de forma deprimida, pensam deprimido e se comportam deprimidos. Aí ele desenhou pela primeira vez um protocolo chamado psicologia cognitiva. E aí ele fez um estudo científico, em 1977 foi publicado. Então, veja, 52 foi o Eysenck, 77 o Aaron Beck publicou, onde ele mostrou que a psicologia cognitiva, ou a terapia cognitiva, que foi o protocolo que ele estruturou para tratar a depressão, que envolvia a ressignificação desses pensamentos dos pacientes deprimidos, a forma de enxergar o mundo, mudar isso por meio de uma intervenção verbal, ele demonstrou que o modelo que ele criou foi tão eficaz a curto prazo e melhor no follow-up que um antidepressivo. E em 1970, eu até me arrepio falando isso, cara. Em 1977 foi publicado o primeiro estudo mostrando que uma psicoterapia da fala era tão eficaz quanto um medicamento, cara, químico. E hoje você tem uma série de meta-análises mostrando a mesma coisa. Psicoterapia cognitivo-comportamental é tão eficaz, se não melhor, quanto o antidepressivo, inclusive os de segunda onda. Então aí sim começou a se estruturar uma forma de protocolo de intervenção. Aí os estudos dos behavioristas acontecendo, se encaixou na psicologia cognitiva a parte comportamental. Então fala assim, não, vamos mudar a forma e a percepção de vida, mas também vamos mudar o comportamento, as contingências. Já que o seu comportamento é selecionado por reforço, vamos fazer o cara fazer coisas que reforçam ele para um lado positivo. E aí se estruturou o que a gente chama de psicologia cognitivo-comportamental ou terapia cognitivo-comportamental, que hoje é padrão ouro para uma série de transtornos. Além disso, hoje a gente tem o que a gente chama de terapias de terceira onda, que nada mais são que braços. Imagina a terapia cognitivo-comportamental como se fosse um tronco e saem alguns braços onde alguns teóricos e pesquisadores conseguiram pegar fragmentos específicos da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e moldar esses fragmentos para transtornos específicos. Então você tem, por exemplo, transtorno de personalidade borderline, muito ativação de estresse, muita impulsividade. Tem pesquisadores que pegaram um pedaço dessa TCC, que é mais voltada à regulação emocional e manejo de estresse, aperfeiçoaram isso e criaram uma terapia que derivou da TCC, chamada terapia comportamental dialética, que hoje é padrão ouro para tratar borderline. Você tem terapia de exposição com prevenção de resposta, padrão ouro para tratar toque. Você tem terapia de exposição ou dessensibilização sistemática, padrão ouro para tratar transtorno de estresse pós-traumático. Você tem ativação comportamental, padrão ouro para depressão. E aquela reprogramação, como que chama? Neurolinguística? Acho que é, né? Não sei, cara. Porque tem uns assim também, né? Tem, mas não sei se tem eficácia. Entendi. Não sei. Aí surgiu, mais recentemente, o que a gente chama de psicologia baseada em evidência. Que é o quê? Bom, a terapia cognitivo-comportamental, a clássica, a gente sabe que ela tem mais eficácia para uma série de transtornos.
Porém, por exemplo, para borderline, não é a TCC, mas é a DBT que tem mais eficácia. Então, para você fazer psicologia baseada em evidência, se um paciente borderline te procurar, você não pode dar TCC, você tem que dar DBT. Porque a psicologia baseada em evidência envolve você oferecer a melhor evidência disponível, junto com a expertise do terapeuta e junto com as preferências culturais do paciente. Entendi. Se você conseguir unir tudo isso, você está fazendo prática baseada em evidência na psicologia. E aí as neurociências foram alavancando isso, cara. Aí você vê o cara publica um estudo mostrando que na neurociência que existe uma rede de modo padrão que se ativa na depressão e que quando você faz a pessoa fazer alguma coisa, a rede de modo padrão desliga e esse fazer alguma coisa é uma ferramenta de intervenção numa psicoterapia. Aí começa a conversar. Fala, bom, a neurociência está mostrando que a psicologia vem trazendo todo, né, o ferramental ali, né? Vem mostrando o que acontece lá dentro. Sim. E falando, bom, existe uma mudança estrutural no cérebro. Então assim, não é que eu não... Mas hoje já tem uma conversa, então, entre essas áreas, ou não? Assim, eu adoro psicanálise. Eu não tenho nada contra a psicanálise. Zero. Só que a galera que é da psicanálise tem que entender que eles não tentaram ser ciência. Eles não tentaram. E eles falam. A gente não tentou ser cientista. Entendi. A gente não desenha estudos, a gente não faz testes clínicos. A bronca é por isso. É por ser cientista ou não. Exato. Mas é igual médico, né? Médico é cientista? Tem médico que faz medicina baseada em evidência. O cara está com um problema, ele vai lá ver a melhor evidência disponível, ver se ele tem expertise em fazer e ver as preferências culturais do paciente. Fez medicina baseada em evidência. Agora, o médico que está ali tratando, você chega lá, ele não é cientista, mas ele é médico também, não quer dizer... né? E assim, tem muita gente que funciona muito bem com psicanálise, cara. Só que a questão é assim, se você tem transtorno do pânico, a gente tem uma terapia que tem eficácia. Sabidamente tem eficácia. Se você tem depressão, a gente tem uma terapia que sabidamente tem eficácia. Foi testado contra uma lista de espera, contra um placebo, que seria a lista de espera. Difícil você fazer placebo na terapia, né? Você botar o cara a conversar, você já vai ter um tamanho de efeito. Mas você deixa na lista de espera ou combina com vê contra o medicamento, você sabe que tem uma parada que funciona. Por que você não procura um negócio que você sabe que funciona em detrimento? Então, a minha única questão é essa. Eu só deixo claro assim... pode funcionar? Pode, mas não existiu um esforço para desenvolver um protocolo científico para mostrar aquela eficácia ali. Saquei. Então eu não tenho problema nenhum. A galera fala que, porra, você não gosta dos psicanalistas. Eu falei, não, cara, eles que não gostam de mim, é diferente. Eu adoro psicanalista. Toda área tem a sua treta, tá vendo só? Isso aí.